Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado pela alegria de estar louvando e agradecendo o Senhor nesse lugar, Deus. Obrigado pela comunhão entre os irmãos. Obrigado pelo amor entre os irmãos, Deus. Que nós possamos compreender a sua palavra nessa noite. Que tudo entre no nosso coração como uma flecha, Deus. E que nos mude, nos molde, Deus. Que a palavra não seja repetida, que ela se renove dentro de nós. Que nós possamos viver tudo aquilo que a gente aprendeu nessa noite. Que o Senhor toque na vida do pastor Elvis, a dedicação e tudo que ele colocou nessa mensagem, e o Senhor acrescente o seu espírito. Porque é isso que importa na pregação, e é o que eu te peço em nome de Jesus, Deus. Tira de tudo de nós que nos atrapalha de ouvir sua palavra, Jesus. Tira todo o empecilho, Deus. O celular que vai tocar, Senhor. O filho que vai gritar e chorar, Jesus. Por favor, que nada nos impeça de ouvir a sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Queria chamar as crianças aqui, para a gente estar orando pelos nossos pequenitos, nossos pequeninos. Aí, Aninha. Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, oramos por cada criança dessa, Senhor. Oramos por cada dia de sua vida, Senhor. Pedimos ao Senhor a proteção do céu sobre a vida delas. Pedimos ao Senhor que livre elas do homem mau, livre elas de toda ideologia, de todo pensamento contrário às tuas escrituras, de toda influência do mundo, do maligno sobre as vidas delas, Pai. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a cuidar de cada criança dessa, que essa igreja possa ser um canal, um mecanismo de bênção para crescimento de cada criança dessa. É isso que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus e glória a Deus. Todo mundo bem, igreja? Estava uma chuvinha aí, estava fresquinho, mas de repente o trem esquentou de novo, né? Glória a Deus. O ventilador, ele vai vindo. Quando ele chega ali, eu sinto o vento passando aqui. Se eu pôr a mão aqui, ó, olha o vento vindo aqui, quer ver? Aí, ele vem aqui, ó, mas não vem aqui em mim. Glória a Deus. Gente, pode abrir sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Malaquias 1, versículo 1. Tá bom? Diz assim: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio do profeta Malaquias. Somente isso por enquanto, pode se assentar. Em nome de Jesus, mantém sua Bíblia aberta, que a gente vai ler bastante versículos do livro de Malaquias. Amém? O livro do profeta Malaquias foi escrito, ele é contemporâneo. O livro do profeta Malaquias, gente, é um livro que tem poucas informações de sua data e de quem é Malaquias e do período que foi escrito. Mas a gente entende, pelo tipo da escrita, pelas algumas pistas que o texto nos dá, que foi um período pós-Neemias e Esdras. Um período pós-exílico, pós-reconstrução do templo, pós-reconstrução dos muros, e um período onde a igreja estava caminhando no que deveria ser normal. Temos poucas informações sobre o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, a gente não sabe a sua origem da família, mas a gente sabe que Malaquias significa o meu mensageiro. E ele traz uma carta dura para o seu povo. Uma mudança que na época começava de dentro para fora. E a gente sabe que a igreja trabalha de uma forma centrífuga. A igreja ela é concentrada aqui e a igreja é para fora. A igreja, nós nos reunimos para adorar a Deus, para sermos transformados e assim poder seguir a grande comissão do Senhor, que é o ID. Não é isso? Nós somos uma igreja para fora. Mas antes de ser uma igreja para fora, o profeta Malaquias convida a igreja, o povo de Israel, no seu tempo, para uma mudança interna. Israel não tinha autoridade para chamar outras nações ao arrependimento, antes de se acertar com Deus. Da mesma forma, acontece com a igreja nossa, nos dias de hoje.
Nós não temos autoridade para chamar o povo ao arrependimento antes que a gente se acerte. A gente não tem autoridade para falar das escolas de sambas que vão sair esse ano, que com certeza vai ter alguma coisa contra o cristianismo, vai ter alguma coisa botando Jesus fraco e o diabo forte. É clássico, sempre vai ter. Da polêmica, sempre vai ter. Mas a gente não tem autoridade para ficar tacando pedra demais se nós não nos acertar internamente primeiro, se a mudança não começar de dentro. A mensagem do profeta Malaquias, ela faz um contraste com a realidade contemporânea dos dias de hoje, com a nossa realidade dos dias de hoje. É uma mensagem dos dias de hoje que é para entreter em vez de converter. Uma mensagem que faz arrependimento, uma mensagem que traz fé sem arrependimento e salvação sem conversão. É uma mensagem que fala de um Deus que está mais preocupado em agradar do que salvar. A mensagem contemporânea é essa. E a mensagem do profeta Malaquias, ela vai totalmente o contrário da mensagem de hoje. Deus tem por finalidade, no livro do profeta Malaquias, em toda a Bíblia, em salvar o homem, não agradar o homem. Que a melhor forma que Deus tem de demonstrar o seu amor é te salvando, é entregando o filho dele para morrer na cruz e te salvar do inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, onde há ranger de dentes, onde é uma condenação eterna, onde vai haver sofrimento eterno, onde não vai haver mais clamor, não vai haver mais arrependimento. Então é desse lugar que Deus quer te salvar e não ficar te agradando. Então o livro de Malaquias, ele vem como o último livro antes do Velho Testamento, para exatamente ser uma dobradiça, para ser uma introdução para o Novo Testamento, para que a gente possa entender o que Deus está querendo tratar, Deus revelando o seu caráter para a vinda do Cristo Jesus. E de onde vem essa ideia de fé sem arrependimento e salvação sem conversão? É uma ideia que é disseminada nas igrejas, onde existe 3 tipos de pessoas. Existe o não convertido, certo? Que não conheceu a Deus. Não conheceu a Deus e está tudo bem. Ele vai conhecer uma hora e vai aceitar Jesus ou não, mas ok, ele não se converteu ainda. Existe o crente espiritual, é aquele que, ok, aceitou Jesus, foi redimido, foi salvo, houve uma transformação interna, seu espírito foi renovado e sua mente foi renovada. E existe o crente carnal, que é o mau entendimento que existe o crente, que é salvo, que vai para o céu, só que ele vive uma vida de pecado ainda, deliberado. Não entenda errado, eu não estou falando que o crente não peca, mas o crente ao pecar, ele tem um problema que é um entristecimento, ele fica muito triste, ele quer mudar, mas existe uma interpretação errada, que existe o crente que não, ele é carnal, ele vive pecando ainda, mas ele é crente. Ou seja, é um arrependimento, é uma fé sem arrependimento. E a gente não pode esquecer na mensagem de João Batista e de Jesus que diz: arrependei-vos e credes. É preciso arrepender para depois a gente crer. Eu não estou plantando a ideia aqui que para ser crente tem que ser perfeito. Eu estou trazendo a ideia que para ser crente, quando peca, tem que ter uma tristeza dentro do coração. Se o negócio for freio de mão solto assim e descer na banguela e ninguém está nem aí para nada, está longe de ser crente. É necessário nascer de novo. Em tempo onde a mensagem é para sentir e não para refletir. É os tempos de hoje, onde a razão e a reflexão dá lugar às emoções. Ou seja, o culto racional, que o apóstolo Paulo diz, é substituído pelo emocionalismo. E eu sempre falo que a palavra de Deus, o ambiente do culto, os louvores, ela mexe com as nossas emoções. Mas ele não é emocionalista. Ele não é baseado, a nossa fé não é baseada nas emoções. Nossas decisões, a nossa fé não é baseada em um ato de tristeza ou constrangimento, mas sim de um ato de reflexão interna. Quem participou do Clube do Livro, quinta-feira, percebeu isso. No capítulo 1, na primeira carta, quando o diabo está conversando com seu, digamos assim, com seu discípulo Vermelindo, ele explica que
ele explica que o problema, ele explica que o inimigo, que é no caso Deus, tratado no livro, ele não gosta que as coisas são tratadas nos argumentos, na verdade, porque ali é um território muito perigoso, muito perigoso. Há uma frase no livro que diz assim: o problema da argumentação é que ele transporta toda a batalha para o território do inimigo, entre aspas, de Deus. Então o inimigo não quer que você venha para esse campo da racionalidade, do pensar, da reflexão. E o culto tem muito perdido esse elemento. E o profeta Malaquias traz essa ideia na sua carta, de uma reflexão. É um Deus chamando o seu povo a uma reflexão, a uma autoanálise de si mesmo e da nossa vida. E isso deve ser a base para o nosso culto, para essa vida que estamos vivendo agora. Essa mensagem do profeta Malaquias, ela vinha de Deus e não do profeta, como nós lemos. Mensagem de Deus através do profeta Malaquias. A mensagem nos dias de hoje, ela precisa vir da parte de Deus e não do pregador. Deus tem compromisso não com a mensagem do pregador, mas com a sua palavra. Calvino dizia que o púlpito, João Calvino dizia que o púlpito é o trono de Deus pela qual ele governa a sua igreja nos dias de hoje. Ou seja, é sobre a palavra de Deus que Deus conduz a sua igreja, que Deus dá direção ao seu povo, que Deus ilumina a mente e o coração do seu povo para uma vida santa, justa, é através da palavra de Deus. Uma marca da carta, do livro do profeta Malaquias. Uma mensagem de Deus através do profeta Malaquias. Foi isso que lemos no versículo 1. E hoje a gente precisa voltar a esses primórdios da igreja, onde o que era pregado no altar, a exposição da palavra, era absorvido muito mais. A gente precisa entender que o maior cuidado de Deus para o seu povo o maior cuidado, não estou dizendo que é só, porque existe todo um trabalho na igreja de conversa, pessoalmente, uma conversa em casa. O apóstolo Paulo dizia que o trabalho dele era em público e de casa em casas. Atos 20 e 20. Então, mas o trabalho principal de Deus, pela qual Deus dá direção ao seu povo, é através do púlpito e das pregações. Se você tem um problema com as pregações no altar da sua igreja, chegue para os seus pastores, chegue para mim, chegue para Robin e fala assim: se você tem alguma dúvida, converse. Exponha a sua dúvida. Entenda por que você não está sendo alimentado. Se é uma perspectiva errada que você está, ou de repente nós estamos errados. Ou de repente a metodologia nossa está errada em expor a escritura para você. E nós vamos refletir quem está errado, de repente a sua perspectiva. Mas é necessário que depressa você seja alimentado pelo que vem do púlpito, pelo que vem da pregação. É necessário que você seja transformado a partir do que está sendo ministrado nos cultos, a partir do que é pregado aqui. A gente precisa deixar essa infantilidade gospel sobre, eu não gosto do estilo, eu não gosto do jeito, eu não gosto com a palavra. Você tem que entender o que é verdade e o que é mentira. É legal que a carta que nós lemos, a primeira carta do livro, do Clube do Livro, na quinta-feira dizia isso. O diabo dizendo para o seu discípulo, ninguém faz essa argumentação, se é verdade ou mentira, mas tudo leva para outros campos, acadêmicos, filosóficos. A gente precisa saber se é verdade ou mentira. O que está sendo pregado é verdade ou mentira? Se é verdade, receba para você nesse tempo. A palavra de Deus diz que tudo o que aconteceu para Israel serve como exemplo para nós. Então, essa carta, ela serve de exemplo para nós. Agora é uma mensagem de amor. É uma mensagem de amor. Você pode ler o versículo 2 comigo? Diz assim no versículo 2: só a parte A. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Só a parte A por aí tá bom. Então é uma das cartas mais duras do Velho Testamento para o povo de Israel. Era uma carta de correção muito dura, veemente, contundente, mas ele começa dizendo: eu sempre vos
amei. Temos dificuldade de entender esse Deus que ama, mas é um Deus que corrige. Um Deus que ama, mas um Deus que disciplina. A nossa mente, às vezes caída, às vezes infantil, às vezes com um pouco mais, às vezes faltando um pouco mais de compreensão da palavra de Deus, nos leva para esse lugar. Esse lugar, muitas vezes, que nós não entendemos um Deus de misericórdia, de favor, um Deus de promessas, um Deus, gente, um Deus de bondade, um Deus fiel, mas um Deus que ama, e o amor dele começa, ele mesmo começa dizendo: eu sempre vos amei, diz o Senhor. Ele escolhe, o texto vai continuando, ele vai dizendo, ele escolhe Jacó em vez de Esaú. Por que ele não escolheu Esaú? Por que ele escolheu Jacó? Jacó era um homem enganador. Deus está dizendo para nós o seguinte: eu não vos escolhi, eu não vos amei pelo que vocês eram, pelo que vocês fazem, ou pelas suas capacidades ou habilidades. É Deus provando o seu amor. Ainda que Ele corrija, ainda que Ele dê direção ao seu povo, é Deus dizendo: eu amo vocês demais, apesar de. Não é Deus dizendo assim: eu escolhi vocês por causa disso, porque vocês são uma pessoa boa, porque você trabalha, porque você prega bem, porque você canta bem, ou porque você faz qualquer outra coisa. Eu amei vocês apesar dos seus pecados. É Deus dizendo para nós, na igreja de hoje, para a Missão Ágape, nessa noite: eu amei vocês apesar. Ele não escolheu nós por algo que está em nós, mas por algo que está nele. Por um dom dele, salvação, amor. Ele nos amou primeiro e entregou seu Filho primeiro por nós. Ninguém amou Cristo primeiro, Ele amou nós antes de todo mundo. Então Deus nos amou antes, é uma carta de amor. O apóstolo Paulo diz em Romanos: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor que está em Cristo Jesus. Então nada pode nos separar. Deus nos ama, mas é um Deus que, por nos amar demais, Ele quer nos colocar de acordo com seus estatutos, de acordo com seus mandamentos, para que você seja bem-aventurado nessa terra. A maior infelicidade do homem moderno é querer ser feliz sem Deus. Uma bobeira que um homem faz. Uma bobeira que um homem faz. Toda vez que eu ligo a televisão, eu assisto, olho para alguma coisa, eu falo assim: meu Deus, que tristeza. Homens querendo ser felizes sem o Senhor. Não serão. Não serão. Nunca serão. A verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. A verdadeira plenitude está no Senhor. Então a carta de Malaquias tem, o livro de Malaquias tem como essa característica de dizer: olha, eu sou rígido, essa palavra é uma palavra dura, porém eu vos amo. É por amor que eu estou dizendo isso. Deus quer restaurar o culto, irmão. Algo que Deus quer tratar na carta, no livro do profeta Malaquias. Deus quer restaurar o culto. Quantos de nós, se não todos nós, já não fez uma reflexão assim: cara, lá no passado era diferente do que hoje. Todos nós já fizemos esse paralelo com os cultos do passado e com os cultos de hoje. Eu não sei vocês, eu já participei de cultos. Eu já participei de cultos que o culto não terminava. Vanessa? Né, Robin? Os cultos não acabavam. O culto não acabava. Deixa eu explicar como é que acontecia. Era o louvor, era a pregação, e no final as considerações do pastor. O pastor dava as últimas considerações, e o ministério de louvor, já ali, segurando um ré menor, segurando um lá maior, e já cantando uma música ali baixinho, e o pastor dando suas considerações. Na hora que o pastor dava a bênção, falava assim: que Deus abençoe, te guarde, te ilumine, e faça resplandecer, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e até domingo que vem, em nome de Jesus. Aí a banda continuava: meu Deus é Deus de milagres. E as pessoas paradinhas, do jeito que está. Ninguém levantava e falava assim: deixa eu ir, né? Nada. Todo mundo: de promessa, caminho no deserto. E o povo cantando, e o louvor dessa música ia para outra, e o culto não acabava.
E eu penso assim, o Senhor quer restaurar esse culto. O Senhor quer fazer de novo em nossas vidas, como fez no passado. Essa é uma história que eu tenho 12 anos que eu converti. Mas eu tenho certeza que for chamar pessoas aqui que já viveram, que já viveu mais tempo, vão contar outras experiências. Mas é isso que o Senhor queria fazer. E nós precisamos ter essa consciência do culto. Era isso que Deus queria tratar com o seu povo através do profeta Malaquias. O culto é mais importante do que qualquer coisa. O culto é mais importante do que, por exemplo, o que nós vamos fazer dia 13, as viagens missionárias. O culto é mais importante do que qualquer ação social. O culto é mais importante do que qualquer conferência. O culto é mais importante do que qualquer outro evento que a gente possa fazer. Se queremos voltar, se queremos aprender com o passado, e o passado ele serve muito para isso, para a nossa vida, de uma forma pedagógica, para que a gente possa entender, a gente possa aprender com o passado, é a gente voltar a dar valor e entregar o nosso coração mais ao culto. Salmo 84:10 diz que o melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Salmo 122, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o nosso culto, porque é no culto que adoramos ao Senhor como igreja. É no culto que nos entregamos ao Senhor e fazemos o que fomos feitos, para o que fomos feitos. Fomos criados para o louvor da sua glória. Você foi criado para louvar e glorificar o nome de Deus. Você não foi criado para trabalhar, para ser empresário, para ser marido, para ser pastor, para ser nada. Você foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Isso você foi criado. Os puritanos, gente, os puritanos davam tanto valor ao culto. Os puritanos são um grupo que se formou num movimento pós-reforma. No movimento pós-reforma, as igrejas estavam muito divididas. Começaram a surgir igrejas que pareciam-se um pouco com a igreja católica. Os cultos eram uma mistura um pouco de missa, meio culto, meio protestantismo, meio catolicismo romano. Em meio a essa época de misturas e indecisões, onde a igreja estava muito enraizada através da política, surgiram os puritanos, que decidiram viver uma vida pura e santa diante de Deus. E esses homens e mulheres, essas famílias, eram uma característica dos puritanos, eram famílias. O culto em casa, para os puritanos, era algo muito normal. Os pais discipulavam seus filhos, ensinavam seus filhos sobre eternidade, sobre as coisas da vida, a partir de trabalho, na lavoura, a partir do seu trabalho no comércio. Um sapateiro ensinava seu filho sobre coisas eternas, fazendo sapatos. Um puritano ensinava seu filho sobre honestidade, sobre perseverança, sobre o reino de Deus, que é como um homem que saiu a semear, ensinando o filho no campo trabalhando. E o culto em casa era muito normal. E o culto solene, a assembleia, a reunião dos santos, para eles, faltar por qualquer motivo era pecado. Era como você estivesse dizendo para Deus, eu tenho algo melhor para fazer do que encontrar com você. Então, se não fosse por trabalho, ou um motivo muito forte, um motivo muito bem explicado, se não fosse por qualquer motivo, pronto, os puritanos seriam pecado. Eu fui a minha origem quando aceitei Jesus, os meus ensinamentos quando aceitei Jesus, o primeiro pastor que Deus colocou na minha vida, um legado que Ele deixou para mim muito forte, foi os cultos. Vim aos cultos. E quando eu comecei a servir o Senhor, quando eu comecei a servir a igreja, aí que o nível subiu muito mais, porque aí não era um negócio mais de voluntário, era diácono. E a igreja de Deus, para a gente voltar nos tempos antigos, para a gente viver o que a gente viveu antes, viver de novo, é preciso a gente entender que a igreja precisa de diácono. Se você está disposto a ser um diácono de Deus, não um voluntário. Um voluntário é quando pode. Um diácono tem que fazer. Tem que fazer. É como se você trabalhasse na polícia, no bombeiro ou qualquer setor de emergência e o telefone toca e a partir do momento daquele chamado não há mais como
falar assim, eu não sei se vou, eu não sei se vou. Não são brigas. Eu e Thaís já veio para o culto brigado, mas assim, não é briguinha assim, você quer pizza de calabresa e eu quero de queijo. Não. É briga, irmão, é briga de casal. Aquela assim que você olha assim e fala assim, Jesus, eu vou matar. Para ficar baixo, para ficar barato. Para ficar barato eu vou matar essa mulher. Pelo amor de Deus. Então assim, e Jesus fala assim, vai para o culto. E você chegar aqui no culto, você está orando, de vez em quando eu estou dali orando ali, eu vejo ela com a mão para cima, e eu, Jesus, agora está aí, né? Agora está aí te clamando, mas quando levantou contra o ungido do Senhor, aí, meu filho, eu faço nessa hora até orações precatórias, Senhor, castiga, Pai. Arranca-lhe tudo, só não tira a vida. Igual o Senhor fez com Jó, tira tudo, só não tira a vida. Então, assim, mas é a relação desse compromisso do culto com Deus, desse compromisso, dessa intensidade em estar com Deus, em estar com a família de Deus. É entender que em um tempo onde quando aceitamos Cristo Jesus, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou escravo de Cristo Jesus. Eu era escravo do pecado e do mundo, mas agora eu sou servo de Deus. Eu sou escravo de Deus, então eu não mando mais em mim, eu não sou dono mais de mim. Agora eu faço o que o Senhor quer que eu faça. Na quarta-feira a gente falou sobre uma característica do crente de antigamente, que era o discernimento. Um crente que ouvia a voz de Deus. Hoje precisamos entender desse crente que vive mais em temor, que dá mais valor ao culto, que se entrega mais ao Senhor enquanto às suas responsabilidades. E é exatamente como a igreja contemporânea de hoje vive, é o período que Israel vivia naquele tempo. Era uma igreja que estava vivendo um ceticismo, uma frieza espiritual. Era um povo que estava desacreditado. Era um povo que, além de andar em pecado, estava assim, eu estou fazendo alguma coisa? Nunca. Você não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês que eu fiz um compilado dos versículos. No capítulo 1 diz assim, mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? O Senhor diz, eu vos amo. E eles respondem, mas de que maneira o Senhor não está nos amando? No versículo 7 diz assim, trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda pergunta, de que maneira te desonramos? No versículo 8, na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como te roubamos? Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e ri dela com desprezo. Então era um povo que estava assim, espiritualmente destruído, num lamaçal de pecado, vivendo uma vida contrária àquilo que Deus queria e ainda nem entendia sobre. Não é exatamente a realidade das vezes muitos de nós nos dias de hoje. Você vai falar com a pessoa fala assim, eu? Gente, eu venho no culto todo domingo, pastor, só quer mais o quê? Só quer mais o quê? Então são pessoas que estão vivendo, às vezes, são pecados que estamos vivendo, e muitas das vezes nem reconhecemos, que quando a gente reconhece, a gente tem pelo menos a chance de falar assim, rapaz, eu preciso mudar nessa área. E quando você está vivendo de uma forma cética, fria, ao ponto de você virar e falar assim, como o Senhor tem nos amado? Como nós estamos te roubando? Nós estamos desonrando o Senhor? Ué, que isso? Não, o Senhor está ficando, acho que o Senhor está ficando um pouquinho velhinho, o Senhor está meio perdendo a noção das coisas. Além de não viverem de acordo com o que Deus queria, não estavam nem conscientes do seu pecado. Essa é a ideia do profeta Malaquias, que o profeta Malaquias traz ao povo. Vocês nem sabem que vocês estão errando. Vocês estão tão afundados que nem sabem que vocês estão errando.
E hoje a gente descobre no olhar, quando a gente fala sobre dízimo, quando a gente fala sobre vir no culto, quando a gente fala sobre casamento. Irmão, você quer ter uma ideia do que as pessoas sabem, do que as pessoas vivem hoje, quando você fala de casamento? Hoje as pessoas não têm nem noção, principalmente os crentes, que o mundo não tem compromisso com isso não. Agora os crentes têm quando a gente fala sobre casamento, de tão longe que as pessoas estão vivendo. Quando fala para os maridos amar a esposa como Cristo amou a igreja, os homens olham e falam assim, o pastor, olha, o senhor está errando os versículos aí. Mulheres sejam submissas ao marido. Você é doido, começa até a rosnar assim para você, assim, ó. Não, você fala para as mulheres ser submissas. Até ajeita na cadeira. Encontro de casais, mulheres, ser submissa ao marido. As mulheres até ajeitam, cara. Até roda o pescoço assim. É falta de consciência. Mas Deus quer restaurar, a começar dos de dentro, a começar do altar. Você pode abrir no capítulo 2, Malaquias. Capítulo 2, nós vamos ler o 7 e o 9. Malaquias 2, 7 ao 9, diz assim: porque os lábios do sacerdote, devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Deus quer restaurar, irmão. Deus ama, Deus nos ama. Deus quer restaurar. Eu lembrei hoje, essa semana, quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei do Robinho, daquela história, o Robinho sempre fala, primeiro te apanha, para depois a gente passar para vocês apanhar junto com nós. Mas é algo que Deus tem tratado comigo. Primeiro, uma restauração interna. Primeiro, os seus pecados, Elvis. Primeiro, as suas lutas. Primeiro, superar, para depois a sua família, para depois a igreja, para depois todos que estão ao seu lado. Então Deus quer restaurar e a começar de nós. Deus quer restaurar a Lagoa Santa? Quer. Deus quer acabar com aquela droga ali em cima do bairro Aeronautas? Quer. Mas primeiro tem que começar de dentro. A restauração tem que começar de dentro. A mudança tem que começar em nós, como igreja e como no singular. Deus quer tratar no todo mundo na Assembleia, mas no CPF também, cada um. Deus quer mudar. Então, o que a gente aprende nesse texto, frieza espiritual, desvio de conduta, começa nos altares. Toda heresia, irmão, toda heresia, toda palavra ensinada parcialmente, todo desvio começa no altar. Começa nos seminários, começa nos púlpitos das grandes igrejas. Esses dias ontem eu vi um pastor, pregador, que eu já admirei tanto. Lá quando surgiu esse movimento na internet, quando a internet 4G surgiu lá em 2014, 2013, todo mundo começou celular, começou a sair Isadora Pompeu, essa turminha toda, tinha um pregador chamado Vitor Azevedo. Ele estava no carnaval da Anitta, ele com a sua esposa e com a Sasha, a filha da Xuxa, pulando o carnaval. Para frente, dançando a música da Ivete. Eu tocava essa música quando era do mundo, eu não lembro a letra não. Para frente, eu só lembro um tempo para frente. Estava lá dançando a música. Mas é interessante que sempre a conduta teológica, ensino, foi errada. Então, assim, é algo que nós olhamos para a Bíblia, interpretamos Deus errado, interpretamos Deus parcialmente, só queremos as promessas da parte de Deus, vivemos a Bíblia de uma forma self-service, aí uma hora isso desemboca na vida, na conduta moral e ética. A instrução parcial leva as pessoas ao pecado. A palavra de Deus é um prato feito. Ela está ali, ó, prontinho. Já viu no restaurante? Prato feito?
dá um prato aí, já chega e entrega igualzinho, de todo mundo, está ali, não tem como mexer. É PF, prato feito. Agora as pessoas fazem da Bíblia como self-service. Olha, vai no rechô, isso aqui eu quero. Carne, opa, quero carne. Salada, não. Quero caçando jiló, não. Jiló amarga. E a gente faz essa seletividade. E o que o texto diz? Porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Então os sacerdotes daquela época, quando iam ensinar o seu povo, eles eram parciais, só ensinavam partes. Só ensinavam não aquilo, não por completo, não todas as promessas de Deus, mas ensinavam parte. Todos esperam, irmãos. Todos esperam dos crentes. Quando você vai ler a Bíblia aqui, você vai ver sacerdotes falando assim, não, isso aqui não é para mim, não. Deixa eu falar para vocês. Os sacerdotes daquela época apontavam para a nação sacerdotal do tempo de hoje, da nova aliança. O apóstolo Pedro disse que a igreja do Senhor é uma nação santa. É um povo, são sacerdócio escolhido. Nós somos uma nação de sacerdotes. Somos todos sacerdotes. Isso era um lema, isso foi um slogan, um emblema da reforma protestante, que não separava mais, como a igreja católica fazia, do clero e do povo, mas sim agora que somos todos sacerdotes de Deus, todos temos acesso a Deus. Então todos esperam, como o texto diz no versículo 7, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução da lei. Da boca de um crente, todo mundo espera uma palavra diferente. Eu, quando não era crente, quando eu sabia que tinha um crente do lado, sempre parecia que as palavras dele eram um pouco diferentes da de todo mundo. Sempre. Até o silêncio dele dizia sempre alguma coisa. Quando ele estava no meio de uma rodinha onde estava tendo alguma brincadeira, o silêncio dele dizia alguma coisa. As palavras de um crente sempre jorraram sabedoria, sempre trouxeram vida, carregada de fé. O texto está dizendo, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da boca todos esperam instrução na lei. Da boca de um crente todo mundo espera. Então, se nós queremos voltar a um tempo antigo, onde Deus se manifestava nos cultos, onde a presença de Deus era quase palpável, era quase física nos cultos, nós, como igreja, tem que parar de atribuir, tirar essa relação de igreja como um consumo, onde eu vou para uma espécie de entretenimento, onde o pastor tem um estilo, umas brincadeiras que eu gosto, e passar a fazer parte desse culto. Todos fazem parte desse culto, todos clamando e invocando a presença de Deus. É essa transformação, é isso que o Senhor quer para nós nesse tempo. Porque o Deus da igreja passada não é o mesmo Deus da igreja de hoje, ele não mudou. Ele é imutável, sem sombra de variação, diz Tiago. Ele é o mesmo Deus hoje e sempre. Então, o mesmo Deus que avivava nos cultos antigamente, que curava, Ele quer fazer isso. Só que nós estamos perdendo as marcas de um crente verdadeiro: temor, discernimento, consagração. Nós estamos falando de um povo do passado que abdicava de televisão, irmão. Gente que não via televisão, que sabia. Sabe Globo Lixo? Os crentes do passado já sabem disso há muito tempo. Eles já estão sabendo disso há muito tempo. Eles já entendem que isso. E hoje, para você convencer um crente a não ver Big Brother, que gente endemoniada dentro do Big Brother, você tem que explicar por A mais B, papapá, popopô. Frieza, desvio de conduta, heresias, começam de dentro das igrejas. Levi foi usado como um exemplo de sacerdote, no texto que lemos. Vocês quebraram a aliança que eu fiz com Levi. E diz assim, no versículo 6, a verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se nele, em seus lábios. Ele andou comigo em paz, em retidão e desviou muito dos seus pecados. O Senhor fala que a lei, Ele deu a lei para que ele temesse. E Levi, o sacerdote Levi, que recebeu a lei de Deus,
que era para servir de exemplo para todos os outros sacerdotes, Deus falou que deu a lei para ele, e essa lei de servia de paz, e ele temeu e tremeu diante de Deus. Será que nós não estamos perdendo um pouco de temor ao Senhor? Será que nós não estamos perdendo um pouco disso, de temor a Deus? Será que não está faltando um pouco isso dentro de nós? O Senhor nos quer chamar para uma vida onde a gente tenha medo, sim, de pecar contra Deus? Onde a gente tem medo da esposa, a gente tem medo do marido, a gente tem medo do patrão, a gente tem medo da polícia, mas não tem medo de Deus. A gente agrada os homens para desagradar a Deus. Porque afinal de contas é um Deus que a gente não vê. E sabe o que a Bíblia diz? Se a gente não tiver um bom relacionamento com as autoridades, com os pais que a gente vê, a gente não vai ter com Deus que a gente não vê. Então está explicado o relacionamento às vezes da ovelha com o pastor. Isso graças a Deus não acontece em nossas igrejas, mas eu vejo ovelhas que não têm mais uma relação como um pastor sob autoridade na vida delas. Então, se o pastor que está diante dela, ela não tem essa relação, se um policial que está diante dele, ele não tem essa relação de autoridade, quanto mais Deus que não se vê com os olhos naturais. Então a gente precisa ter esse temor, e eu sei que o temor a Deus não está só relacionado a uma vida, a ter medo de Deus. Verdade é que não tem como você desvencilhar o medo do temor, a relação de medo com Deus, mas principalmente ter medo de desagradar o coração de Deus. Essa é a melhor ideia sobre temor. É você estar em casa e você, como um filho, você falar assim: eu não posso fazer isso aqui de errado, porque quando meu pai chegar, não é só uma questão dele ficar bravo e ele me colocar de castigo, porque essa é uma posição egoísta. Não é verdade? Você está com medo das consequências. Você não está pensando que você vai entristecer o seu pai. É uma posição egoísta. Então a gente precisa entender que ao pai chegar e encontrar aquela situação, você vai entristecê-lo. Isso é temor a Deus. É saber que mais do que ninguém você vai entristecer o coração de Deus. Vai entristecer o coração de Deus. E a gente precisa melhorar essa relação. A gente precisa estreitar esses laços com Deus ao ponto de, ao pensar em pecar, as tentações vir sobre nós ter medo de entristecer o coração do nosso Pai. Quando Deus já não se manifesta mais nos cultos, olha, eles já não honram nem temem mais a Deus. Você pode ler o Malaquias 1:6 comigo? Diz assim: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado? Mais uma vez, vou citar o versículo 5 de Malaquias, 2:5, que diz: a minha aliança com ele, com Levi, foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele temeu e tremeu diante do meu nome. Então, se já não há mais honra, se já não há mais temor, eles desprezavam a aliança com suas esposas. Malaquias 2:1 diz assim: agora está a advertência, essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Vocês ainda perguntam: por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Esse não é o 1, né? Esse é o versículo 14. Ou é o 1? Queria que vocês lessem comigo. É o 14. Então pode ler o 14 comigo. Vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois vocês não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimoniais. Então não temiam a Deus,
e desprezavam a aliança com suas esposas. Eles são infiéis a Deus. No versículo 8 diz assim, 1:8, na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Diante dessa situação de quebra de aliança, diante dessa situação de desonra, de falta de temor a Deus, as coisas começam a ficar muito complicadas. E no versículo 2, Malaquias 2:2, vamos acompanhando aí, para a gente ter uma ideia, a gente ter um panorama sobre o livro. 2:2, diz assim, se vocês não derem ouvido e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoeis, porque vocês não me honram. No versículo 13, 2:13, por favor, pode acompanhar, 2:13, diz assim, a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas. Malaquias 2:12, por favor. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor. Então vamos lá, nesses 3 versículos que a gente leu. Nós temos 3 situações. Nós temos o povo de Deus chorando em lágrimas no altar do Senhor. E o Senhor falando que não escuta. Nós estamos falando de Deus lançando fora gente que, mesmo que estejam trazendo ofertas ao Senhor. E nós estamos tendo gente aqui que mesmo nas suas bênçãos seria amaldiçoado. Então vamos fazer uma conta? Gente que é abençoado, gente que chora no altar e dá dízimo e oferta. E Deus lançando fora esse povo. Então, se não haver uma transformação, uma mudança, se não haver uma restauração, nem chorando, nem dizimando e ofertando, nem recebendo bênçãos. Sabe o que Deus está falando? Que até as suas bênçãos eu amaldiçoarei. Nós estamos falando, o que é bênção na nossa vida, gente? Família. Pronto, família é bênção. Mas não se torna bênção, se torna um fardo. Filhos. Quer coisa mais bênção na vida que filhos? A Bíblia fala que nós temos que ser uma aljava cheia delas. Tem que ter um monte de filho. Você que tem um, corre atrás para ter 2. Eu e Thaís somos 2, já deixamos 2 na testa. Nós morrer, nós deixa a gente no nosso lugar. Então, assim, tudo se torna um problema. Todas as bênçãos vindo sobre você se tornam maldição, se torna um problema. Então, as suas bênçãos não resolvem. Chorar na hora do louvor. Tenta imaginar esse crente, irmão, que recebe bênção, que na hora do louvor está chorando, clamando. Você olha assim e fala assim, esse aí. E na hora do dízimo, tem que fazer pix, porque não cabe aqui. Ó. Trazer em moeda não cabe aqui dentro. Tem que fazer transferência bancária. Está dizimando, ofertando, chorando e abençoar de vez em quando. E Deus falando assim, mesmo que estejam trazendo ofertas ao Senhor, eu os lançarei fora. O Senhor quer restaurar. O Senhor quer mudar a nossa vida. O Senhor quer transformar nós de um jeito, irmãos, fazendo nós voltar como eram os crentes do passado. Como era o povo. A gente olha com saudosismo, a igreja de Atos, a igreja perseguida pelo Império Romano. Mas sim, eles foram inspiração para nós. Eles foram modelo para nós. No Império Romano, conta a história de uma viúva que chama Felicidade. Ela tinha 7 filhos. E ela adorava o Senhor. Olha o nome da mulher, Felicidade. Né? Uma viúva que chama Felicidade com 7 filhos. No Império Romano, logo no 1º século, e o imperador mandou que todos os governantes, os prefeitos das cidades, fossem coagir cristão por cristão. E ela era uma adoradora do Senhor. Ela cantava hinos e aprendia sobre a palavra de Deus em casa com seus 7 filhos. Um dia chegaram para ela e falaram assim, se você não
não adorar ao imperador Nero em vez de Cristo, nós vamos matar você e não vamos matar seus filhos. Ela falou assim, a mim você pode matar, porque eu viva, vencer-te-ei, morta, vencer-te-ei ainda mais. Porque para o crente morrer não tem problema. Você sabe que o livro de Apocalipse conta uma história? O livro de Apocalipse, sim, no final nós vamos vencer. Mas o livro de Apocalipse fala que a besta prevalecerá contra os santos e o vencerá. E isso para Satanás é o maior prejuízo da face da terra. Que Satanás não quer que você morra, que não abrir e fechar de olhos, você está diante do Senhor. Mas Satanás quer que você negue. Que você fale assim, tá bom, eu deixo para lá. E ela não negou. E começaram a matar os filhos dela, um por um. Só de forma cruel. Porque o Império Romano não matava gente de forma legal, não. Não tinha injeção letal, não tinha essas coisas na época, igual tem nos Estados Unidos, não tinha direitos humanos. Era decapitado, era paulada, era apedrejado, era afogado, era jogado em cima de lugares altos. Então, era das formas mais cruéis, e os parentes e a cidade toda assistiam também, tá? Não tinha negócio de escondidinho lá no lugar reservado, não. E foi matando filhos por filho. No último filho, ela pegou ele, depois que ele foi morto a pauladas, ela abraçou ele, morto, olhou para o céu e disse, Senhor, obrigado por ter me dado 7 filhos que morreu pelo teu nome. Então o Senhor quer nos restaurar ao ponto de nós ser desesperados, irmão. Ao ponto de nós ser maluco dos outros, para os outros começar a chamar a polícia para nós começar a gritar e glorificar a Deus aqui dentro, e as pessoas falam assim, chama a polícia que está acontecendo algum assassinato lá dentro, não tem condição. Para a gente começar a viver uma vida intensa, para que Deus possa mudar as nossas vidas. O Senhor quer que nós sejamos servos dEle, escravos dEle. Jesus disse em Lucas 6,46, porque vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu digo. Ou seja, Jesus diz, a palavra, vocês são incoerentes. Para de me chamar de Senhor, que vai dar tudo certo. Mas se vocês me chamarem de Senhor, vocês têm que fazer o que eu digo. E esse versículo ecoa nos nossos corações dos dias de hoje. Se Cristo é o nosso Senhor, nós temos que fazer o que Ele diz. Nós temos que converter os nossos corações a Ele. Nós temos que entregar a nossa vida para Ele. Nos consagrarmos mais, temer ao Senhor muito mais, tremer diante da Tua presença. Temer diante da Tua presença. Às vezes eu vejo canções que eu fico falando, Deus, se o Senhor se manifestar, o pessoal clama a manifestação de Deus vem, faça de novo, vem como em Pentecostes, manifesta, e a gente precisa clamar disso mesmo, mas é preciso entender que se a presença de Deus for manifestada de uma forma real, há santidade, há mudança. Ainda que ela só não manifeste de uma forma coletiva, para todos, mas ainda se ela manifestar na sua vida, precisa haver uma mudança na sua vida. Senão ele não é tão poderoso assim. Mas Ele é. E quando Ele está diante de nós, há uma mudança. Como eu disse para vocês, as maldições, o que é bênção se transforma em maldição. Maldição. E não maldição, você pode vir com o texto de Romanos e falar, não, Deus retirou toda a maldição. Não estou falando de maldição de condenação eterna. Não é sobre essa condenação, essa maldição que eu estou falando. Você vai ser salvo, senhor. Não é esse o critério para ser salvo. Mas são as consequências sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros. Eu citei esse versículo aqui. Na hora do momento da oferta. Em Ageu 1,6 diz, você tem plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe e coloca numa bolsa furada. Então, ou seja, é uma desobediência de Deus que culmina em uma vida, muitas das vezes, de inconformidade com aquilo que Deus quer. E é isso que o Senhor quer nos livrar. Meu Deus do céu. Mas para finalizar, no final, Malaquias termina com esperança. Então, esperança para mim e para você. A esperança para mim, Elvis. E a esperança para cada um que está aqui. A esperança para a nossa igreja. Você pode abrir em Malaquias 3, 10, estou brincando, 14.
Você sabe por que eu cismei com o livro de Malaquias? Exatamente por causa disso. O Robin sabe da nossa história. Gente, todo culto, quarta, sexta e domingo. Malaquias 3:10, por favor. Traga o dízimo. Malaquias 3:10. Não, o culto é... Podia tirar todos os livros da Bíblia, deixar Malaquias, nós ia ter culto o ano todo. Não ia ter problema. Só com o livro de Malaquias. E eu fui, sabe, aquela coisa assim, errada, mas eu fui tomando ranço de Malaquias. E um dia o Senhor me incomodou e me trouxe para o livro de Malaquias. Eu falei, Jesus, é o livro mais lindo da Bíblia. É um dos livros mais lindos da Bíblia. E em Malaquias 3:14-17 diz assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Uma pausa, gente. Isso é a fala do povo, uma acusação do povo diante de Deus. O povo falando assim, não há justiça em ti. Não há justiça, porque tantos que os prosperam, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam os ilesos, quem desafia a Deus. Então, tipo assim, não está fazendo diferença. Ser justo, andar em seus caminhos, seus mandamentos, não está fazendo diferença. Mas no versículo 16 continua. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão dos filhos que lhe obedecem. Se a gente for terminar de ler o capítulo 3 com o capítulo 4, e o Senhor faz uma promessa para nós, dizendo assim, e outra vez mostrarei a diferença do que serve a Deus, do que não serve a Deus. Então o Senhor nos convida para a gente ser fiel a Ele, como Ele é fiel conosco. O Senhor nos convida para viver uma vida de obediência e colher e viver. Conversa com alguém que vive uma vida de obediência a Deus. Experimente, entregue-se um dia ser obediente a Deus em tudo. Experimente viver essa vida com Deus, como bem-aventurado você será. O Senhor promete bênçãos, tanto espirituais como materiais, para aqueles que lhe obedecem e lhe temem. Não é um em detrimento do outro. Não é se eu disser para você que, olha, não é só bênçãos espirituais, materiais é ema, cada um com seus problemas. E está errado também se eu dizer, não, Deus vai prosperar, Deus vai dar dinheiro. Não, é tanto um como o outro. Viver uma vida de obediência é consequência. Consequentemente, você vai colher bênçãos tanto espirituais como bênçãos materiais. O próprio texto de Malaquias 3:10 e 11 nos aponta para essa direção. Ele diz assim, veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-los. Impedirei que, a primeira bênção espiritual, bênçãos do céu, e a segunda, impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras no campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. É tanto bênção como vem do céu, como uma provisão de Deus aqui na terra, como Deus protegendo o que é seu aqui na terra. Às vezes a gente ataca demais, fala assim, não, a gente acha que é um em detrimento do outro. Não, tá vendo, o pastor prega só bênção material, e o outro, tá doido, então aqui nós vamos sofrer até Jesus voltar. Não, o Senhor promete para aqueles que lhe obedecem e temem a Ele, uma vida digna. Agora, irmão, eu não sei até onde vai o seu coração, a ganância do seu coração, quando eu digo para você, que se você viver uma vida obediente a Deus, traz bênçãos materiais. Bênçãos materiais para mim é não me faltar o pão, a dignidade. Eu poder pagar as minhas contas, poder sorrir, poder divertir, poder trazer um mínimo de lazer para os meus filhos, poder ajudar ele quanto aos seus materiais escolares, tudo, enfim, são coisas triviais. Isso para mim é bênção. Está de boa demais.
Desde quando a Igreja Missão Água começou, eu tenho uma calça que eu venho no culto até hoje, uma calça jeans escura, é a mesma, para mim está de boa. Mas que o Senhor cuida de nós, tanto nas bênçãos materiais, como nas bênçãos espirituais, a partir de uma vida obediente, o que teme, sim. Sim. E a gente precisa ser obediente. E eu queria orar com você, antes de finalizar esse assunto de obediência, com você. É legal que o Senhor mostra o seu amor por nós, um amor declarado. Um amor declarado nesse livro do profeta Malaquias. E é interessante que o Senhor mostra todas as suas acusações contra nós, as consequências contra nós. Mas é interessante que o Senhor no final nos aponta uma direção. O Senhor nos aponta uma direção, o Senhor nos aponta uma direção de restauração. Para a gente poder viver de novo aquilo que de repente vivemos lá atrás. Para que a gente possa experimentar do mover de Deus como experimentamos lá atrás. Para que a gente possa viver o primeiro amor como vivemos lá atrás. Quantos de nós aqui lembram a caminhada com Cristo Jesus? Chegávamos na casa dos parentes, nós desesperados, por falta de sabedoria e uma infantilidade, às vezes até brigávamos com os parentes nossos, que tinha que aceitar Jesus. Queríamos colocar na cabeça dele, colocar na cabeça de todo mundo, queria vir nos cultos todos os dias, quando chamava por qualquer coisa que ia fazer na igreja, era o primeiro a chegar, o último a sair, e vivia uma vida de louvor e gratidão a Deus. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer trazer de volta. E sendo Jesus o maior exemplo na Bíblia sobre obediência, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A carta aos Hebreus diz que, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Cristo é a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Ele se tornou a fonte uma vez que ele obedeceu, ensinando, abrindo esse caminho para todo aquele que nasceu de novo, a viver uma vida obediente, uma vida de joelhos ao Senhor, ao seu senhorio. Ele abriu o caminho, não era possível, mas através da graça, através do seu favor, ele abriu essa porta para uma vida obediente. Ele abriu. É possível. O Senhor, quando disse para aquela mulher que foi pega em adultério, disse para ela assim, vá e não peques mais. Jesus naquela hora não exagerou, ele não mentiu. Há como ter uma vida santa diante dele. Tem como ter uma vida obediente diante dele. O profeta Malaquias vem dizer, olha, vocês estão no caminho errado, mas há um caminho certo, o caminho do temor, o caminho da obediência, o caminho da reverência. Tremam diante da santidade de Deus. Tremam diante da sua santidade, tenham medo de entristecer o coração dele, tenham medo das consequências do pecado, não deixem que as suas bênçãos se transformem em maldição, não deixem que aquilo que Deus te deu mais precioso na sua vida, sua família, seus filhos, seu trabalho, não deixe que o levantar de manhã para trabalhar seja um fardo na sua vida, mas que Deus coloque uma disposição sobrenatural em você. Ah, Jesus. Ah, querido, uma das maldições ali do Éden, que o Senhor falou com Adão, é que agora, para ele lavrar, para ele cuidar, para ele produzir o fruto agora, para ele cuidar, teria que ser com labor, com cansaço. Mas sim, em Cristo Jesus, na cruz, nós fomos libertos dessa maldição. Tem como ser um pastor sem ter esse fardo nas costas.
tem como ser um funcionário, tem como ter a sua empresa, tem como cumprir a sua carga horária, sem ser esse fardo, sem ter esse peso em suas costas, mas sustentado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, restaura-nos, Deus. Ah, Jesus, restaura-nos, Senhor. Há como sim, ei mulheres, há como sim, vocês encontrarem, olhar uma nos olhos da outra e dizer como vai as coisas, e um olhar para a outra e dizer assim, para a honra e glória do meu Senhor, vai tudo bem, vai tudo bem, os meus filhos são uma bênção. Aleluia, o Senhor não deu para cada mãe aqui, o Senhor não os colocou um fardo sobre vocês. O Senhor não colocou um peso, o Senhor não as castigou com a maternidade, o Senhor as abençoou. O Senhor as abençoou. Abençoe seus filhos, abençoe seus filhos. Ah, Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, em tempos tão difíceis, onde o mundo tem entrado nas igrejas, o mundo tem entrado em nossas casas, mas hoje, Deus, repreendemos a ação do inimigo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Pai. Ah, Jesus, os nossos filhos são do Senhor, Pai. Os nossos filhos são herança do Senhor. Vamos cuidar como recebemos uma herança valiosa e preciosa. E Senhor, de concretizar que esses meninos vão estar aqui em nossos lugares. Felipe, o Theo, a Luísa, o Daniel, a Sofia, a Ana, todos aqui, aqueles que eu não citei, todos vão estar aqui pregando e nos ensinando e virando assim, ó. Eu há de ver esses meninos aqui pregando a palavra, sendo cheios do Espírito Santo, a igreja sendo tomada pelo Espírito Santo de Deus, a partir da ministração dessas crianças aqui. Ah, Jesus, cremos no Teu poder, Senhor. Cremos na Tua unção, cremos na Tua restauração, cremos no Teu renovo, cremos nas mudanças que o Senhor tem para esse tempo. A igreja não está perdida. Vamos viver aquilo que os nossos pais, aquilo que os nossos avós viveram. Vamos ver milagres. Os nossos olhos há de contemplar milagres nessa igreja. Curas, restauração, mudança de vida. Ah, Jesus. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa mensagem. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações. O Senhor nos chama para uma restauração. O Senhor nos chama para um avivamento. E esse avivamento começa hoje, com a conscientização, com o arrependimento, Senhor, com a reflexão dentro do coração, quem somos nós e onde devemos mudar. Obrigado por esse dia, Deus. Que a Tua graça e o Teu favor venha sobre cada um. Possamos ser transformados pelo Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor. Se você crer, diga amém. Amém. Aplauda Jesus aí, querido. Amém, glória a Deus. Irmãos, podem sentar, vou precisar de 2 minutos, irmãos. Amém. Eu quero chamar algumas pessoas aqui na frente. Thaís, vem cá, Thaís, por favor, em nome de Jesus. Dona Vanessa, minha esposa, vem cá. Meu sogro, vem cá. Geraldo Magela, mas a minha sogra. Deixa eu ver se eu lembro mais alguém. Celina. Mais quem? Acho que é só, né? A Cleide não veio hoje. Alice, vem cá, Alice. E o Ulisses, vem cá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acho que é só, né? É só isso? Amém. Irmãos, nós vamos colocar todo mundo tá aqui de banco, tá? Brincadeira. Misericórdia, amém, sai fora. Irmãos, o que acontece? Essas pessoas, de certa forma, influenciaram muito na vida da nossa irmã Maria do Pilar. E é desejo do coração dela agradecer cada uma dessas pessoas que estão aqui. E eu quero chamar ela aqui na frente em nome de Jesus, ela e o seu digníssimo esposo, irmão Raimundo.
É desejo do coração dela, tá, irmãos? Vai me agradecer, não sei porquê, eu não fiz nada, né? Mas, glória a Deus. Coloca uma cadeira aqui para ela. Vai colocar uma cadeira. Ela está mais forte do que eu. Você quer ficar em pé ou quer? Pode sentar, pode sentar. Deixa eu der. Isso, ajuda. Isso. Isso. Eu agradeço a igreja que me fez uma grande gentileza de ir na minha casa adorar a minha esposa, entendeu? Dar para ela o que ela precisava, a benção. E isso partiu do primeiro pastor. Esqueceu o meu nome, né? Tá de banco É também. muito. É Robson. O primeiro pastor Robson, pastor Elcio, pastor Geraldo, mais a família. Todos eles foram orar por ela, entendeu? Não foi todos de uma vez, mas cada um foi de sua vez. Essa menina aqui, mais o marido dela, como é que ela chama, gente? Dona Celina, mais o marido, entendeu? Todos foram na minha casa e oraram pela minha esposa. Então eu agradeço de coração, entendeu? E ela agradece e disse amém. Amém. É isso que você queria? É isso que eu queria. Você quer falar alguma coisa? Eu quero também agradecer a todos que oraram para mim também aqui na igreja. Que Deus abençoe todo mundo. Tá? Glória a Deus, hein, irmãos? Nossa, que bênção. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé para nós orarmos e irmos para as nossas casas. O pastor Geraldo Magela vai orar e abençoar a igreja em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, irmãos. Que mensagem maravilhosa. Que mensagem que falou no meu coração nesta noite. Eu quero assim despedir a igreja, pedindo ao Senhor que nos leve em paz e nos dê uma semana repleta de bênção, não é, irmãos? Vamos então orar e agradecer a Deus. Querido Deus, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, te damos graças, ó Pai, pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a Tua igreja, ó Pai. E continue, ó Deus, nos dirigindo, nos abençoando e agraciando com o poder do Teu Espírito Santo. E que a paz, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração, não só hoje, mas para todo e sempre. As palmas louvam o Senhor e uma feliz semana em nome de Jesus.